Bom dia a todos. Só agradecer, Eliude, pelo convite. Meu contato com o Espírito Santo começou com o Dr. Sandri tendo aula na minha formação de cirurgia endovascular. Depois trabalhamos juntos com o Juliano, com o Ronald, quando fomos presidentes de regional, né? E agora, com a generosidade do Eliude, com a pandemia, fizemos tantos amigos virtuais. Então, podemos ter esse contato maravilhoso com você, com o Val, com todo mundo. Eu só tenho a agradecer de estar aqui agora. O Eliude pediu para a gente falar alguma coisa bem prática sobre anomalias vasculares, que é um grupo grande de alterações que envolve tumores e malformações. E a gente discutindo com o Ronald, a ideia era essa. Como tem os grupos de dúvidas, então eu tentei fazer uma coisa bem prática, conforme as dúvidas que mais aparecem, para não ficar uma coisa muito maçante também. Eu sou cirurgiã vascular titular da sociedade e eu tenho um pouco de experiência por ser cirurgiã vascular do Hospital Infantil Pequeno Príncipe. O Hospital Infantil Pequeno Príncipe é um hospital de grande importância na América Latina, porque é um hospital, não é o maior, em Buenos Aires tem maior, em Fortaleza, mas é um hospital que reúne todas as especialidades. Tem pouca coisa que falta, então a gente consegue dar uma assistência muito boa, muito grande para essas crianças, além de ser uma instituição filantrópica. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse corpo clínico. Eu não posso deixar de falar primeiro das classificações para a gente tentar se comunicar, né? E eu não vou falar muito em histórico, mas só para a gente lembrar, em 1982, Mulliken foi quem primeiro tentou dividir as anomalias em tumores e malformações. E essa primeira classificação serviu de base para a classificação atual da ISVA, que é o que a gente está tentando ajudar todas as especialidades, ajudar a usar, e que vem sendo mudada direto também, atualizada, mas começou em 82. E eu coloquei aqui a classificação de Hamburgo para a gente lembrar, Ronald, até já como uma provocação, que eu acho que é bem importante a gente pensar na ideia que eles tiveram aqui de dividir as lesões em extratronculares e tronculares, porque nas anomalias, no tratamento das anomalias, eu acho que a gente tem que ter essa ideia, que tem as mutações que podem ocorrer em várias fases da embriogênese, e nas extratronculares muito precoces, o nosso pensamento hemodinâmico tem que ser diferente no tratamento, né? Então, elas são doenças orgânicas, elas acabam envolvendo vários órgãos, às vezes, mas são vasos anômalos muito jovens, diferente do pensamento das tronculares, que às vezes pode ser um aneurisma venoso, pode ser uma duplicidade, mas que já entra no nosso raciocínio hemodinâmico, como a gente está acostumado. Então, aqui já é a minha primeira pergunta, se isso faz diferença nos tratamentos, principalmente endovasculares. Então, essa é o começo, a primeira imagem da classificação da ISVA. Quando você entra no site, cada uma vai gerar outras imagens. Então, é claro que a gente não vai fazer isso aqui agora, mas só para lembrar. Então, dividir em tumores vasculares e malformações. Tumores vasculares, a maioria benignos, existem, claro, até o sarcoma, mas são alterações extremamente raras. Aliás, tudo isso é raro, né? E o benigno mais comum é hemangioma da infância, que daí nós vamos nos ater. As malformações vasculares, elas estão divididas, então, hoje, em simples combinadas, com vasos tronculares ou síndromes, sendo que as simples, elas podem envolver todos os tipos de vasos, pode ser só capilar, só venosa, só linfática, só arteriovenosa, né, arterial. Combinada, pode ser 2 ou mais de cada um dos vasos. As tronculares estão com vasos nominados, né? Então, vai ser a persistência da veia ciática, a persistência da veia lateral da coxa, um aneurisma venoso, também entra no grupo de anomalias.
E as malformações associadas, que se clicar ali, você vai entrar no... A mais comum é o Klippel, né? Mas todas as síndromes PROS, de overgrowth, de hipertrofia, todas as síndromes que cursam com alteração em outros tecidos e vasculares. Entram aqui também na classificação da ISVA, porque a gente precisa saber, faz parte do tratamento. Atualmente, o que tem se estudado muito na ISVA são a origem genética das malformações. Então, a partir daqui, a gente está tendo as terapias-alvo para começar a tratar cada malformação com uma droga que vai atuar geneticamente. Então, está tendo 3 vias maiores de mutação. As mutações, a gente sabe, elas são zigomáticas, bem precoce, começa na 4ª semana de gestação, e são somáticas. Existem as sexuais também, como, por exemplo, Turner, que vai dar linfedema, Noonan, mas a maioria é somática. E conforme a qual das 3 vias e conforme qual a época da gestação que isso vai acontecer, a clínica é imensa. Então, uma mesma malformação tem manifestações super diversas. Então, o primeiro passo quando você pega esse paciente, essa criança em geral, é diferenciar tumor de malformação. Depois, se for malformação, você vai investigar se é alto ou baixo fluxo para começar a delinear uma linha de pensamento. É uma recomendação bem forte. As recomendações todas aqui são não há, porque tem poucos pacientes sempre, né? Mas é uma recomendação bem forte que o mais importante nesses casos é a história, o exame clínico bem feito. Não há porquê o doente chegar, até numa aula da Luísa, do AC Camargo, tem uma imagem que ela mostra, um monte de papel, o paciente já chega cheio de exame. Não há porquê. Mesmo quem vai fazer o exame precisa saber o que está procurando, a análise vai depender da história do exame físico, é o mais importante nesse momento. Eu vou começar, então, a falar a primeira coisa, o hemangioma da infância, que é o mais comum e é o tumor mais comum na infância também. Ele chega até 20% das crianças e está ligado principalmente a crianças de muito baixo peso. Ele tem um risco maior em quem fez biópsia de vilo coriônico durante a gravidez, mais comum em meninas e a maioria é lesão única. Preferencialmente, ele está em tronco e cabeça, é onde mais aparece, mas pode aparecer em qualquer lugar e tem os profundos também. E aí, o hemangioma da infância, o que vai diferenciar, principalmente de hemangioma congênito e granuloma, é a história. A maioria das crianças nasce sem nada ou só com um sinalzinho. Até o primeiro ano de vida, ele cresce muito, a fase proliferativa, e depois, mais de 80% some sozinho. Em geral, até 10 anos de idade, ele sumiu. Então, essa história dele que é não existir, aumentar, e depois uma fase de platô, fica um tempo fixo, e ele começa a diminuir. Essa é característica do hemangioma da infância. Então, vai ser importante para diferenciar dos outros tumores mais comuns, que depois do hemangioma da infância, que é o hemangioma congênito e o granuloma piogênico. O hemangioma congênito, o pulo do gato é que a criança nasce com ele. Hoje em dia está sendo feito o diagnóstico dentro da barriga pelos ultrassonografistas. Tem uma nova modalidade de paciente, que é a grávida desesperada, que já chega com ressonância no consultório, porque, claro, é uma massa intraútero, é difícil de ver, e totalmente desesperado, e é o granuloma congênito. Em geral, é a cabeça, a ombro, onde a gente mais vê. É uma massa bem arredondada, macia, avermelhada, arroxeada, e, caracteristicamente, ela tem um halo branco ao redor e no centro. E ele tem 2 tipos. Ele tem o involutivo e o não involutivo. Tem gente que ainda coloca um parcialmente involutivo, mas, em geral, assim. Ele não involui. E ele não é corado pela GLUT1. GLUT1 é glicose transportadora de glicose 1,
e ele é característico do hemangioma infantil. O congênito não cora. O granuloma piogênico, ele parece muito o hemangioma, ele fica vermelhinho, um pouquinho mais friável, sangra mais, mas a característica ele é adquirido. Então, a criança tem 5 anos, faz 6 meses que apareceu o hemangioma. Faz 2 semanas que apareceu o hemangioma e já sangrou. Ele é uma lesão adquirida, ele é uma hiperplasia, histologicamente é parecido até com o hemangioma, mas não é. Ele é o granuloma piogênico. Ainda tem artigos que dizem assim, não é nem granuloma nem piogênico, mas a diferença na história vai ser que ele é adquirido. A gente pode tratar de várias formas, até nos grupos, não sei se vocês já viram, eu estou sendo criticada porque falaram que você está tirando o pessoal do laser. Dá para fazer laser, dá para excisar, dá para cauterizar, mas tem um trabalho do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, que a Dermato faz, que trata com sal de cozinha. Então, você põe sal, oclui, em 10 dias, 2 semanas, o hemangioma sumiu, o granuloma sumiu. Eu só uso o não grosso, não é churrasco. Então, aqui umas imagens, não sei se vocês estão conseguindo ver de hemangioma congênito. Então, veja, de setembro de 2021 a fevereiro de 2022, diminuiu muito. Ele está só uma manchinha e que vai sumir também. Esse é um exemplo. São pais que ficaram desesperados. Essa foto de fevereiro foi a primeira vez que eu consegui tirar uma foto da criança. Eles chegam no consultório desde a gestação, o casal. Eles já fizeram um grupo de pais na internet. Eles chegam com o carrinho coberto, ninguém vê a criança, ninguém pode olhar. Para eu tirar a foto, eu tive que quase assinar um contrato com o pai, que não ia aparecer. Agora, em fevereiro de 2022, que eu comecei a ter um contato melhor com esse casal de tanto desespero. E assim, ressonância, angiorressonância, neurocirurgião acompanhando para um tumor completamente benigno. Então, a gente tem que cuidar que, às vezes, a gente transforma numa coisa maior. E aqui o granuloma piogênico tratado com sal de cozinha. Então, o grande diferencial, ver a imagem, não tem como não falar hemangioma, né? Mas é o granuloma e essa lesão tinha 6 semanas. Então, o hemangioma da infância é isso, essa história. E lembrar que ele tem superficial, que ele é só vermelhinho. Ele tem o profundo ali na região malar à direita, que às vezes a pele fica roxeada, mas às vezes nem isso. Esse é o mais difícil de diferenciar de malformação venosa e outros tumores também. E ele tem o combinado, que tem a parte profunda, que antigamente se chamava hemangioma cavernoso, né? E a parte superficial também. O hemangioma, além da história e exame físico, todas as anomalias, o próximo exame para a gente diagnosticar é o Doppler. Então, o Doppler, você tem um exame não invasivo, só que a pessoa tem que saber o que está fazendo, que é muito comum, a doutora Fanilda depois vai poder nos ajudar, é receber laudo de MAVE, porque o hemangioma ele tem uma estrutura sólida, desorganizada e com um fluxo muito alto na fase proliferativa. Depois, na fase involutiva, vai tendo depósito de gordura e a coisa vai diminuindo. Mas é muito comum encaminhar assim, tem uma MAVE, fluxo alto, já desespera os pais, encaminha para o consultório. Então, é importante diferenciar os dois, e o Doppler consegue. Um bom aparelho, um bom examinador consegue dar essa informação para nós. A ressonância, ela é citada principalmente em síndromes, que tem hemangioma, e diferenciar de outros tumores profundos. Para o hemangioma da infância, para o hemangioma periférico, que a gente tem a história, tem o Doppler, ela não tem papel no diagnóstico, não precisa fazer. Não precisa esse gasto, não precisa mais esse estresse. Mas ela também faz o diagnóstico diferencial em tumores difíceis. Sempre, quando manda o paciente, o ecografista, ele tem que, ou o cirurgião vascular que for fazer, o importante é ele também fazer a história, porque vai guiar o exame.
Então, o Doppler ajuda muito, mas tem que ser à luz de história e exame físico também. Atualmente, o tratamento do hemangioma está sendo feito com propranolol. Eu não lembro mais de alguém que está usando corticoide, interferon, porque o propranolol ele tem um resultado excelente, praticamente sem efeitos colaterais. É bem raro. Eles citam até 10% de hipoglicemia e tal, mas na prática a gente vê bem menos. O que o propranolol faz? Em primeiro lugar, ele leva a uma vasodilatação, que já vai diminuir a consistência do tumor, você já vê precocemente. E ele faz, inibindo a renina, ele aumenta a angiotensina e ele vai fazer com que diminua a proliferação e aumente a apoptose celular. Então, com isso, há uma diminuição efetiva da massa e rapidamente, com pouco efeito colateral. A dose que a gente tem usado já está aumentando, 1 a 3 miligramas por quilo dia, mas tem gente já usando mais. E você percebe uma melhora já em 2 meses, 3 meses, já começa a melhorar bem. Todo mundo já fica animado. Pode ser que na primeira hora tenha um pouquinho de bradicardia, a criança fica um pouquinho lenta, a gente avisa os pais. É incomum, e o mais comum é hipoglicemia. Então, o que a gente faz é pedir para dar junto com a primeira e com a última mamada do dia. E aí o bebê fica bem. Então, aqui é aquela primeira criança do slide de hemangioma profundo, que usou o propranolol e hoje está praticamente sem nada. E ela é gêmea idêntica. A outra gêmea tem uma manchinha, um hemangioma superficial atrás da perna, que já sumiu, a gente nem fez propranolol para outra irmã, só para ela. Por que tratar essa massa? Por causa da parte estética, que fica todo mundo falando, e isso é importante para a família e para a criança. E porque essas lesões telangiectásicas que ficam em cima, às vezes, com propranolol, ela some logo e a gente não vai precisar de intervenção depois. E principalmente em face, pode ter lesão residual. Então, a gente ajuda a não ter quando a gente usa o propranolol nos bebês. Essa é outra também. Aqui tinha 2 indicações de tratar, tanto a parte estética quanto incomodar um pouquinho a visão da criança. A resposta foi super boa. Hoje ela ainda tem uma manchinha, mas que a gente está aguardando antes de fazer qualquer coisa intervencionista. O que é importante aqui? A gente diferenciar de outros tumores. O hemangioma é comum, mas existem outros. Então, essa criança foi uma criança encaminhada para nós do Ceará, tomando propranolol como hemangioma. E quando chegou, pela localização e tudo, a própria cirurgia pediátrica falou, Zília, é um teratoma. E aqui eu queria mostrar para vocês isso da gente pensar, ela foi submetida à ressecção e passa bem, mas esse teratoma ele tem indicação de ressecção precoce, porque ele cresce rápido e ele começa a invadir região sacral. Fica cirurgicamente mais difícil e com risco de lesão nervosa. E o que acontece? Você começa a tratar como hemangioma com propranolol, não precisa operar. Daí os pais vieram, doutora, me disseram que não precisa operar. E a pediatra de lá ficava ligando e falando, não opere, não opere. E, na verdade, a gente tinha uma certa pressa para operar. Então, tem isso que a gente precisa saber diferenciar. Aqui foi feita ressonância para diferenciar e foi submetida à cirurgia rapidamente. Esse é outra criança que nasceu e foi encaminhada para o Pequeno Príncipe com essa massa imensa e horrorosa na cabeça. Aí o que acontece? Chama o cirurgião vascular que é hemangiendotelioma. Não é. E tem um problema. Vocês veem isso com adultos também. Chamou o cirurgião vascular, todo mundo sai correndo. O doente é teu, é tudo teu, resolva, né? Então, até entrei na cirurgia dela, foi essa semana, vai ter que fazer curativo especial, mas saiu super bem. É um sarcoma de baixo grau. E assim, a gente teve que ficar conversando, queriam fazer cirulimos, pensando em hemangiendotelioma, e não era. Então, biópsia, fomos ver, sarcoma, ressecção. Às vezes, você tem esse papel de ficar junto e
forçando um tratamento também. Tem lesões que são associadas ao aparecimento de hemangioma. Naquela classificação da ISVA tem todas essas, só ir clicando. Então, lembrar principalmente da síndrome FACE, que quando você tem malformação em linha média no rosto, você tem que procurar outras malformações, como o sistema nervoso central, coração, olho. E também você pode ter disrafias externais ou em qualquer parte de linha média. As malformações sacrais, que quando você tem hemangioma muito grande em região dorsal, na linha média, também procurar anomalias anogenitais, anomalias de renais, que pode acontecer junto. E o hemangiendotelioma caposiforme, que antigamente era considerado assim, uma complicação do hemangioma infantil. Começou a fazer Cassaba-Merritt, complicou o hemangioma infantil. Hoje a gente sabe que é outro tumor. O hemangiendotelioma caposiforme, ele não cora com GLUT1 e o Cassaba-Merritt não acontece no hemangioma. Então, aconteceu no hemangioma infantil, não era hemangioma, é o hemangiendotelioma. É uma situação grave, que tem trombocitopenia severa, um dedímero aumentado, faz o consumo de fibrinogênio, mas aqui o mais importante é a plaqueta mesmo, e é o sinal de gravidade, é um sinal de inflamação do tumor. Ele é um tumor benigno, mas com comportamento maligno, porque nessa fase é uma criança que corre muito risco de vida. Atualmente, o tratamento dessas crianças vai ser com sirolimus, então a gente chama o hematopediatra, agiliza a biópsia, porque eles fazem tudo com biópsia, mas nessas crianças, como elas são tão graves, a gente está autorizado, mesmo sem biópsia, já começar o sirolimus, que é via oral, é um tratamento que não é difícil de fazer, ele tem efeitos colaterais, mas só 10% das crianças vão ter que não tratar. O resto, às vezes, a gente vai controlando as mucosites e ele é muito bem tolerado. Atualmente, a gente está tendo um pouquinho mais de experiência, está todo mundo mais corajoso de usar, porque está na literatura mundial e porque é uma droga usada para transplante. Então, está se sabendo utilizar melhor. A melhora é impressionante, a criança fica bem, volta a ter plaquetas, o tumor começa a diminuir. A gente não diz que é curativo, porque ele pode ter recidiva mais tarde, mas pelo menos sai dessa fase de grave risco de vida. Então, aqui é um exemplo. Esse bebê chegou no meu consultório para avaliação do hemangioma no ombro e estava assim, todo vermelho. Eu solicitei plaquetas, o laboratório me ligou, estava 14 mil, internou, no dia seguinte já estava desse jeito. Foi a primeira criança que a gente usou sirolimus. E evoluiu assim, 1 ano de tratamento, ficou super bem. E assim a resposta é muito boa e é muito animador usar o sirolimus. Bem, outro grupo são das malformações vasculares, que pode acontecer com todos os vasos, veias, capilares, linfáticas e MAV. Veias são aquelas massas que confundem com hemangioma, são azuladas, são macias, facilmente compressíveis, até se for no bracinho, na perna, se você levar o membro, ela esvazia, né? E não é pulsátil. A malformação capilar é a mancha rosa ou avermelhada e plana, que antigamente se chamava hemangioma plano, é malformação capilar. As linfáticas pode ser massa, pode ser micro ou macrocística e pode ser as malformações tronculares, com linfedema, com as alterações de duto linfático. E as MAVs são as coloridas, né? Pode ser pequena, pode ser grande, tende a aumentar por causa do fluxo fistular, mas ela é quente, ela pulsa. Às vezes o bebê pode não ter a massa, mas ele tem uma área de palidez na pele, porque a MAV rouba fluxo, e ela tem frêmito, tem sopro no local. Então, esse slide é para a gente lembrar que todas essas alterações são mutações aleatórias. E a gente quer classificar, tende a classificar, colocar cada uma em sua caixinha, mas
elas conversam, né? Então, por exemplo, sirolimus é para tumor. Tumor porque ele inibe mTOR, ele é dessa linha e tal. Na verdade, responde para alguns casos de malformação venosa, a gente vai usar o sirolimus também. Então, lembrar que tudo isso conversa nos pathways genéticos, que é o que está sendo mais estudado hoje. Então, é isso. Tradicionalmente, na malformação não há proliferação, então não há crescimento. O que pode acontecer é que a criança já tinha malformação, mas a gente não via. Aí, durante a adolescência, ou após algum trauma, ou após alguma infecção, aparece. Isso pode acontecer. O que se pensava é que o tumor ele cresce por proliferação e a malformação só por ballooning, só vai aumentar o que já tem, porque não tem proliferação. Hoje se sabe que um pouquinho de proliferação tem. Então, por isso, a importância disso e do rastreamento genético é para que a gente possa usar drogas que aumentam a apoptose e antiproliferações vão ter papéis em algumas malformações. A história de acreditar ou não, mas parece que a gente pode seguir com a verdade, né? Então, as malformações venosas são anomalias presentes ao nascimento, vão crescer proporcionalmente à criança, são todas alterações raras, e ela não tem o turnover endotelial acelerado. Então, o que se diz é que ela pode ter proliferação, mas não é como um tumor. Ela pode ocorrer em qualquer localização e, por isso, os sintomas são mais variáveis. Pode ter dor por flebite, pode ter dor por peso mesmo, quando for nas pernas, pode ulcerar também, e, dependendo do local, pode levar à perda de falência de órgão. O tratamento de todas essas lesões, a gente tem que pensar que é paliativo, a gente raramente oferece a cura para as malformações e vai necessitar de várias sessões. Sempre necessita de várias sessões. Então, a gente tem que ter um contato com essa família muito particular. Para tratar, nós vamos levar em conta a indicação. Vale a pena, não vale a pena, até onde que a gente deve ir. Então, nós vamos levar em conta sintomas, o tamanho da malformação, porque tanto para ou só ressecar, ou fazer remédio, ou para tratamento clínico, dependendo da malformação. A localização se está atrapalhando, se envolve estruturas nobres, o risco de complicação e, por fim, o risco relativo, se vai fazer endovascular, se vai operar, se não vai fazer nada. Os exames complementares é a mesma coisa. O Doppler diferencia alto fluxo, baixo fluxo e sem fluxo. Claro que a doutora Fanilda vai nos explicar melhor, mas isso tem que ser muito bem procurado. Por exemplo, às vezes, uma malformação venosa muito jovem da embriogênese, ela é difícil de você ver fluxo. O fluxo é muito lento. Então, você tem que pôr um PRF bem baixo e procurar devagar, e você vai ver fluxo para diferenciar de linfática, isso é importante para a indicação do tratamento. De alto fluxo, diferenciar de hemangioma, muitas vezes consegue ver bem a artéria nutridora e a veia de drenagem e ajudar na programação de tratamento. A ressonância é excelente, diferencia a malformação de alto e de baixo fluxo. O AC Camargo tem um protocolo TRIX que tem 4 etapas e eles têm imagens maravilhosas e conseguem dar um resultado melhor. A gente tem que conversar com o radiologista, pensar, procurar e fazer um protocolo próprio. A arteriografia é praticamente exclusiva quando você já vai entrar armado para tratar alguma coisa. Raramente a gente vai fazer uma intervenção só para diagnóstico. E a tomografia numa criança, se ela tiver contraindicação de anestesia ou de ficar muito tempo, insuficiência respiratória, e algumas malformações arteriovenosas de alto fluxo, porque a tomo dá uma ideia melhor da imagem onde você vai embolizar. Uma imagem melhor do nidos, da artéria aferente, da veia. Mas é raro, a gente tem que evitar, porque em criança a gente tem que considerar muito o risco da radiação e do contraste. E lembrar do raio-x simples também.
Então, no Clipper, a gente precisa manter a escanometria, ver se está crescendo muito, discutir com o ortopedista a cirurgia para parar de crescer, avaliar lesões intraósseas, por exemplo, na síndrome de Maffucci, que tem encondromas, então a gente vai procurar. Avaliar flebólitos, às vezes aparece nas malformações venosas, então tem o seu papel raio-x simples também. Estudo da coagulação para as malformações venosas. Claro, para tumores, quando você pensa em imagindotelioma, mas é na malformação venosa. E quando que você vai pedir? Uma malformação grande. Então, o tamanho da malformação importa, tamanho maior que 10. Vários flebólitos, vários episódios de dor, inflamação local. Por quê? Porque essa criança pode estar fazendo leak, que é uma coagulação intravascular localizada. O leak raramente evolui para complicações maiores, mas ele pode levar a sangramentos, pode levar a embolia pulmonar, tanto trombose quanto sangramentos. Então, a gente faz o estudo da coagulação, que pode estar alterado o TP, pode estar alterado, às vezes, um pouco de plaqueta, consome fibrinogênio e o dedímero bastante elevado. Esse resultado vai nos ajudar a definir se a gente vai usar tratamento clínico ou não para o leak, principalmente o dedímero. E o tratamento é feito com heparina de baixo peso molecular. Atualmente já estamos usando DOACs, principalmente rivaroxabana, tem um resultado bom. E varfarina não funciona. Então, ou é DOAC ou é heparina de baixo peso. E o mais importante é que, além de tirar o risco de trombose e sangramento da criança, a gente vai evitar dor. Ele melhora impressionante dos sintomas. Então, o tratamento muitas vezes pode ser conservador, né? Então, por exemplo, um linfedema, a gente não vai operar, você vai tratar com medidas. Vários pacientes, aneurisma venoso nem sempre precisa fazer cirurgia. Então, vários pacientes a gente vai tratar conservadoramente. As MAVs de baixo fluxo que a gente mais faz é escleroterapia com espuma, escleroterapia com Bleu, a C. Camargo faz bastante, e atualmente eles estão associando bleomicina e espuma. Eu, para falar a verdade, ainda não fiz, mas já estou com vontade de fazer. O que eles falam é que essa associação deixa a solução mais estável e ela vai ter uma função maior. E a vantagem é que a bleomicina, como ela é um quimioterápico, ela tem uma ação antiproliferativa. Então, tem menor recidiva quando você faz. Álcool absoluto, o Dr. José Luiz Orlando ainda faz às vezes, eu nunca fiz, e pouca gente está usando o álcool na escleroterapia de MAVs atualmente. O laser, que o ideal é o dye laser, que em geral a gente não tem, mas tem o seu componente no INAG, a Helena, do Rio de Janeiro, usa bastante, ela acha com bons resultados, e a restrição cirúrgica, que pode ser associada, ou às vezes a gente só vai ressecar mesmo. As MAVs de alto fluxo, o Ronald vai nos ensinar, mas o tratamento ideal é arterial, venosa. Essa embolização, às vezes, é troncular, mas muitas vezes é por punção percutânea também, né? Você pode, depois que fechou a veia, a drenagem, diminuiu a drenagem, dá para fazer transcutânea. E a combinação, você faz a embolização, você diminui o risco e a paciente vai para a ressecção cirúrgica com um resultado melhor. O tratamento clínico, então, a gente vai ampliar, né? A gente tem que tratar a dor, tem que definir como que está essa dor, como que está a evolução, e tem que tratar o leak com o anticoagulante muitas vezes. A infecção que essas crianças podem ter. Atualmente, as terapias-alvo, que então, conforme a alteração genética, a gente vai usar medicação para tratar esses casos. Então, esse é um caso de espuma com polidocanol. Essa criança tinha uma malformação atrás da orelha, que não apareceu muito bem, então eu não coloquei, no lábio, na língua, e várias telangiectasias no rosto. Depois de uma sessão, a língua melhorou bem, o rostinho também, atrás da orelha foi uma sessão só, mas na boca a gente fica com ela mais clara, mais molinha, mas ainda grande.
Então, nós fizemos outra recentemente, mas eu acho que essa criança vai daqui para o cirurgião plástico, para resolver o lábio, que fica com resultado melhor. Mas teve melhora bem grande com a espuma. Para citar aqui o sildenafil, homenagem ao Eliud, que citou já hoje, que é o inibidor seletivo da fosfodiesterase, a gente ainda pode usar em malformação linfática. Ele tem uma melhora importante, rápida, só que recidiva. É como se fosse só pelo efeito vasodilatador mesmo, melhora, mas um tempo depois volta. O que eu percebo? Às vezes tem aqueles cistos enormes, uma massa muito grande, se usa o sildenafil até você conquistar o paciente e pensar num tratamento mais definitivo. Dá uma melhorada, fica todo mundo mais calmo e a gente tem um resultado com pouco efeito colateral. Ou uma paciente jovem que tem uma malformação microcística disseminada na vulva. Ela é extremamente incomodada com isso. Quando senta, parece estar sentada em areia. A gente olha, não vê nada. Mal e mal aparece na ressonância. Essa paciente se beneficiou muito com o sildenafil, melhorou a vida dela. E aí a gente faz ciclos. Ela, quando piora, usa um tempo, aí para de usar, fica bem, quando começa a incomodar. Então, ele tem o seu papel também. Aqui é um caso de melhora com o sildenafil. A bleomecina intralesional, então, a bleomecina ela é um quimioterápico. O grande problema dela é hipercromia. Às vezes a gente faz, e aonde tinha o micropor do curativo da veia, faz uma lesão hipercrômica no local que é difícil de sair depois. E a longo prazo, ou com alta dose, quando era usada como quimioterápico, é fibrose pulmonar. Então, a gente tem um limite de volume, um limite de dose, meio por quilo sessão. E o que a gente tem que pensar? Que a dose para complicação de toxicidade pulmonar é 300 unidades. Então, nós temos que saber quanto a gente está fazendo no paciente para não chegar nessa dose, cumulativamente durante a vida. Tá? As sessões a gente faz cada 2 meses. E agora tem essa solução com polidocanol, mas que eu ainda não tenho experiência. Mas a Luísa, do AC Camargo, está fazendo em malformação venosa também, com bom resultado. Sempre, sempre, sempre punção ecoguiada. Tá? Sempre. Nos bebezinhos, na UTI neonatal, é muito importante, porque é na região cervical, então, uma região nobre, a gente tem que guiar bem a punção. Dá a impressão, é super fácil, porque é uma bexiga, né? Mas só que olhar bem os outros órgãos para não ter nenhuma lesão no bebê, tudo muito pequeno, muito perto. A gente funciona, esvazia o que dá e injeta a bleu e tenta comprimir. Obviamente, na região cervical é difícil. Nas crianças maiores, nos adultos, é mais fácil, é isso. Com ultrassom, você funciona o cisto, esvazia o que der e injeta. O resultado é super bom, não tem muita dor, muita reação inflamatória no pós. Então, aqui só para citar um pouco do que está aparecendo sobre terapia-alvo, o sirolimus, que é o inibidor da mTOR, está sendo usado para tumor e está sendo usado na mutação do PIK3CA, que são os CLOVES, que é o mais representativo é a clipiltrenonê. Então, são as síndromes com hipercrescimento. Está sendo indicado para paciente com quadros muito graves, com quadros de coagulação intravascular, muito sintomáticos, mas a gente acha que, com o tempo, pode ser começar o tratamento mais precoce para que não haja tanta deformidade nessas crianças. O alpelisib é para PIK3CA também, mas é menos usado que o sirolimus ainda. A talidomida, a partir de 2002, ela está sendo ressuscitada para a MAVE de alto fluxo. Então, é aquela MAVE que você já embolizou, é grave, tem episódio de sangramento, que você não sabe mais o que fazer com o doente, é INOP. A talidomida tem seu papel, está sendo usado por poucos meses, não diminui tão drasticamente, não tem aquele efeito que você fala, nossa, que maravilha, mas a dor desaparece, o sangramento desaparece, então tem um efeito de salvar a vida. A talidomida em malformação arteriovenosa. O miranzertib é principalmente, e o tramitinib também, é para linfáticos.
tem uma linha de tratamento bem grande com o tramitimib para síndrome de Noonan e para aquelas também quilotórax e tudo com essa droga que eu acho que vai ser bem bacana. A doutora Boom, que é uma suíça, ela é vascular e geneticista e tem umas linhas de tratamento de pesquisa bem bacana lá. Então, gente, o mais importante, pela raridade, pela dificuldade, pela complexidade, por a gente não ser pediatra, é saber que tem que ter uma equipe multidisciplinar. Cada caso vai ser diferente. Ah, é malformação venosa, ok. Cada um vai ser diferente, cada paciente. Então, precisa do cirurgião vascular por causa do pouco que a gente pode ajudar com procedimentos, mas eu preciso do pediatra, a cirurgia plástica tem que ter um contato super perto de nós, a ortopedia para evitar problema, a hemato, principalmente com as terapias-alvo novas, a gente tem que convencer os hematologistas a nos ajudar, a dermato, que faz o primeiro diagnóstico na maioria das vezes, a oftalmo para ver complicações, a neurorádio intervencionistas para as lesões de face, a gente tem que trabalhar muito perto, porque eles têm uma experiência maior do que nós com a dinâmica de anatomia e de drenagem e tudo, e a radiologia para o diagnóstico. Essa equipe, ela deve ter um coordenador, uma coordenação dedicada, justamente um maestro para fazer todo mundo trabalhar. E o mais importante da coordenação é o contato com a família, porque essa família sofre muito. Quando você faz teste de qualidade de vida, esses doentes sofrem mais do que qualquer doente crônico. E a maior causa de sofrimento não é a aparência, não é dor, não é sangramento, é ficar de porta em vários especialistas, em várias opiniões, que deixa todo mundo mais nervoso a cada vez. Então, essa coordenação tem que ser dedicada à qualidade de vida do doente. Isso é muito importante, senão a gente não está ajudando. E ela tem que ser tratada num lugar que tenha o mínimo de logística, que tenha todos esses médicos com condições de tratar a criança. Então, com relação ao paciente, esse aqui é um slide que foi o Dr. Alan, de Israel, que mostrou no último VASIG, que foi o ano passado, esse ano vai ser presencial, no fim do ano. E eu achei bastante interessante para reproduzir aqui para vocês. Então, com relação ao paciente, evitar o populismo extremo. O que é isso? Evitar que o paciente vire uma atração de circo, né? Então, vou trazer, olha, chama todo mundo do hospital. Não, a criança tem que ser tratada como ela é. Essa é a criança e ela é normal. Isso é muito importante. Evitar esse celeuma em volta. Também. Falar para a família que edema em geral não mata. Parece uma coisa muito simples para nós, mas, gente, é muito impressionante. Inchou, ontem inchou, hoje inchou. Fica todo mundo desesperado. O pediatra muitas vezes não sabe lidar com isso. Eu tenho histórias assim que vocês não acreditam, que vai correndo para o meu consultório porque inchou. A criança tem uma MAVE, a criança faz parte, ela tem o clípio, ela tem a perninha maior, ela tem o linfedema. Então, explicar a dinâmica, explicar o que é, para os pais entenderem e tentarem não se assustar tanto. Entender o filho como perfeito, nós não vamos transformá-lo em outra pessoa, ninguém consegue, e aquela é a vida que você tem para cuidar. Então, cuidar com as expectativas, raramente a gente tem cura, mas, ao mesmo tempo, não minimizar. E, isso aí é só estético. Você vê uma MAVE sangrando, volta, vê um hemangiominha superficial. É muito fácil a gente falar, não, vai para casa, não é nada. Não, essa família precisa de 1 hora de conversa, explicar o que é e tudo. A gente não pode minimizar, senão vai ficar igual aquele pai que cobre o bebê, ficou 6 meses o bebê coberto que ninguém podia olhar. E com tudo isso, com o pé na realidade, manter a esperança. Nós temos drogas novas, nós vamos procurar, nós estamos sempre juntos, todo mundo cuidando. Manter a esperança, principalmente em casos graves. Com relação ao médico, lembrar, estudar. Estudar. Você entra lá na classificação da ISVA, né, Ronald? Muda toda hora, a gente tem que olhar o que tem de novo.
Essas crianças, muitas vezes, vai ter que fazer atenção primária. Tem gente que tem medo de fazer qualquer coisa, tem medo de examinar a garganta. Então, você tem que cuidar, tem que... Eu já estou numa idade que eu falo, já dou uma de vó. Você cuida da dieta, você cuida do esporte, você indica qual esporte é melhor fazer, você faz atenção primária no consultório. Aumentar a nossa tolerância a complicações. Porque o que a gente quer é cura e não ter complicações. Nós vamos ter que ser tolerante. Eu fiz o meu melhor, aconteceu isso, vamos lidar, porque a gente vai ter. Vai ter complicação, às vezes a complicação é uma manchinha que deixa todo mundo maluco. Você adorou o resultado, mas a mancha ninguém gostou. Lembrar de tomar as pílulas de humildade. Eu acho que esse doente é o que mais nos ensina a tomar pílula de humildade, porque a gente pouco consegue fazer dentro da nossa concepção que a gente foi formado. Então, lembrar disso. Tá ok com a dúvida. Muitas vezes a gente não sabe. Será que é isso? Será que não é? Vamos repetir, vamos ver, vamos acompanhar. Ok. Solidão profissional, eu achei muito engraçado ele colocar isso, que às vezes, agora menos, com os fóruns, eu fico incomodando o Ronald lá de Curitiba. E, então, você ter o teu mentor, procura ajuda, procura sugestão, aceite crítica. Né? Então, eu cito muito a Luísa, o doutor José Luiz, Helena, a Ronald, por quê? Porque a gente pede, a gente incomoda. A Denauer, lá no Pará, peço ajuda. Porque cada caso é diferente, cada um tem uma experiência, às vezes um viu uma vez e vai nos ajudar, isso faz parte do tratamento dessas crianças. Chama um amigo sempre. É isso, gente. Eu fico à disposição. Muito obrigada. A minha dúvida, na verdade, é no hemangioma congênito. Né? Você vê que, principalmente os superficiais, eles têm uma taxa de melhora... não significativa, né? Mas ao longo dos meses ele pode evoluir de uma forma satisfatória, reduzindo de tamanho e tudo mais. Mas o paciente chega no seu consultório, às vezes tem 5 meses, 6 meses, você espera, acompanha, já tenta iniciar alguma forma de tratamento. Obrigada pela pergunta, Rafa. Eu acho só hemangioma infantil, você está falando, né? Do que cresce e some. Então, olha só, é bem individualizado. E, atualmente, a gente tem um perfil de família que não gosta de usar medicação, né? Então, também, a gente vai colocar sempre a família discutindo o tratamento junto. E você falou 5 meses, na verdade, às vezes eu começo o tratamento com menos de um mês. A partir de 15 dias, a gente já começa. Então, se é uma lesão na face, se é uma lesão perto do olho, perto do ouvido, na boca... Eu começo imediatamente. Não tem por que não fazer. Antes, realmente, até alguns anos atrás, a gente internava, fazia ecocardio, chamava cardiologia. Atualmente, não se faz mais, a não ser que a criança tenha outras malformações. Aí você vai auscultar, tem sopro, teve alguma coisa, aí o cardiologista vai ser envolvido. Senão, a gente começa bem precoce. Agora... uma lesão na perninha, hemangioma superficial, bem pequeno, aí você observa, fala com a família. Né? Você fala, olha, tem uma medicação, mas é uma medicação que é o beta-bloqueador. Eu conheço, minha avó toma para pressão, várias pessoas. E o doente já chega sabendo hoje no consultório, né? Já vi no Google. E a gente fala, eu acho melhor aqui esperar, vamos esperar crescer um pouquinho, vamos esperar ela mamar melhor. Muitas vezes essas crianças são prematuras. Então, vamos esperar ela ter a idade gestacional, você vai vendo conforme o caso. Mas não precisa ter medo de começar. O que eu faço é 0,5 miligrama por quilo, 1 miligrama por quilo dia, por 15 dias. Ficou bem, eu já aumento para 2, ficou bem, em um mês eu já estou aumentando para 3 e 4. Tá? Já ouvi a Luísa falar que tem casos que ela usa 4 miligramas quilodose. É uma dose maior. O problema do propranolol, que é muito discutido, é que a gente não tem a medicação, né? Então, você vai optar, vou comprar de laboratório, diluir e discutir com a mãe, ensinar a mãe a dar a dose. Pô, mas a criança é muito pequena. Os pediatras gostam disso. Eu não gosto muito. Então, o que eu faço assim? Curitiba menor que São Paulo,
Eu tenho 2, 3 farmácias que eu confio, manipula. Não manipulo muito concentrado, porque errou uma gota, vai uma dose enorme da medicação. Então, eu faço 5 miligramas por ml. A criança cresce com um volume maior, ok, vai tomar 1 ml também. Eu fico mais segura. E outra dúvida, principalmente nesses pequenos, é o Timolol, né? Colírio, aplicação local. Eu sou um pouco traidora, porque isso é muito curitibano, o Timolol. O pessoal do HC adora, mas eu não gosto. Eu acho que, às vezes, você está com um bebê pequeno fazendo local, você está fazendo uma dose maior e que você não sabe qual é, que está reabsorvendo. E, muitas vezes, eu acho que faz irritação local. Então, um tumor que não faria nada vai fazer um ressecadinho, começa uma ulceração. Então, eu gosto mais de via oral, eu não uso local. Essa é outra pergunta também. Doutora, muito obrigado. Eu gostaria de uma salva de palmas para a nossa convidada, por favor. E que assim, Vitória está aberto, já sabe o caminho, pertinho. A próxima vez tem que vir para comer moqueca, né? Hoje vai ser feijoada, mas... Mais uma vez, eu que tenho que agradecer o carinho que vocês têm com a gente, a consideração do Eliud, eu só tenho a agradecer. Juliana, doutora Fanilda, Rockstar, do Espírito Santo. E eu espero que a gente se encontre logo, pelo menos, se não em Brasília, né? Não vou poder nem ver a aula do Ronald? Eu não vou poder nem ver a aula do Ronald? Então tá. Obrigada, gente. Só agradecer, viu? Obrigada mesmo. E qualquer coisa, estamos lá em Curitiba. Então, para que você possa conseguir aí assistir a aula do Ronald, eu já passo de imediato a palavra para ele. O Ronald, além de uma das nossas grandes referências no país, é um grande amigo, já é da casa também. Então, Ronald. É uma condição clínica que pouquíssimos de nós têm a oportunidade de desenvolver uma referência de um grande centro, mas que todos nós, com certeza, ao longo da nossa carreira como angiologista ou cirurgião vascular, já nos deparamos ou vamos nos deparar com pacientes que precisam do nosso cuidado. E aí, quando eu soube que nesse evento de hoje aqui, um dos primeiros presenciais da nossa sociedade aqui no Espírito Santo, aliás, o Espírito Santo foi o local que fez o primeiro grande evento online, que foi o Tecnovasc, do qual eu pude participar, e foi o primeiro grande evento presencial, também o Tecnovasc, então sempre um passo à frente, e eu me sinto muito feliz de estar aqui. Então, quando eu soube que eu estaria aqui dividindo esse microfone com a doutora Ziliane, eu pensei, ferrou, né? Agora que vai ficar mais complicado ainda para mim acrescentar alguma coisa. Só que aí, fazendo aquele exercício que nós recomendamos sempre, que é de tirar a solução do problema, eu pensei, já que vai estar lá a Ziliane, uma pessoa que é referência para mim, que chefia o serviço de um hospital, que é uma instituição que fala por si só, né? O Pequeno Príncipe eu não conheço pessoalmente, mas tem colegas em Salvador da cirurgia cardíaca que falam daquele hospital, e assim, eu quero um dia conhecer. Então, saber que eu ia estar com ela aqui, eu digo, bom, então eu vou me liberar para, em vez de tentar falar sobre anomalias vasculares, eu vou contar uma história. E é a minha história dessa referência que não foi buscada, que não foi procurada, mas que eu precisei correr atrás. Tá? Então, para falar sobre esse tema, temos que conhecer o mensageiro. E, como eu disse, aqui será uma história. Primeira coisa, declarar que eu não tenho conflito de interesse nesse assunto. Aliás, eu desconheço quem possa ter algum tipo de conflito num assunto como esse, né? E esse slide aqui, ele é o tipo do currículo que eu queria colocar no meu Lattes, porque eu entendo que a nossa formação ela é feita baseada em pessoas, não em instituições. Então, aqui nós temos 2 professores, o Dr. Júlio César Salcedo Marinho e o professor Pedro Puech Leão, da USP de São Paulo, onde eu fiz a minha residência, e que eles são os responsáveis pela minha referência em cirurgia de aorta. Ao mesmo tempo, um pouquinho depois, eu tive a oportunidade de conviver 3 anos com o Dr. Hiroshi dentro da então Clínica Miyake, onde eu pude desenvolver um conhecimento em flebologia, e essa é uma outra referência pessoal que eu tenho. Né? Dr. Cícero Fidelis, meu tio, né? Uma pessoa que me ensinou
a medicina, não só a vascular, mas essa maneira humilde que são pílulas que temos que tomar diariamente, que são essenciais para tratar anomalias vasculares, mas não são menos importantes para tratar pé diabético, aneurisma, varizes ou qualquer patologia que seja. E a pessoa que mais me influenciou, Gabriela Fidelis, uma profissional da comunicação e que revolucionou a minha clínica, o meu consultório, justamente através da comunicação empática. E essas pessoas todas têm a ver com... Eu usei e uso o que eu aprendi com eles para tratar pacientes com anomalias vasculares. Isso onde? Dentro da Universidade Federal da Bahia, o nosso HC, lá em Salvador, que tem essa característica. O ambulatório que eu coordeno há 18 anos agora, né? Ele é um ambulatório de cirurgia vascular, mas ele tem a característica de ser vizinho de porta, como se diz na Bahia, do ambulatório de genética. Então, vocês estão aqui ouvindo alguém que não faz parte de um grupo estruturado com dermatologistas, com pediatras, com cirurgiões plásticos. Então, eu talvez seja uma das poucas pessoas que sou convidado a falar sobre anomalias vasculares que não tenho essa estrutura e até hoje eu não consegui montá-la. Mas, mesmo assim, foi impressionante a quantidade de casos que foi me chegando no meu ambulatório de cirurgia vascular geral e eu precisei correr atrás desse conhecimento. Primeira coisa é que o próprio nome, né, se você não quiser errar, você, antigamente, era mais angiodisplasias, hoje se fala anomalias vasculares, exatamente para diferenciar o que é tumor do que é malformação, e isso a Zile já falou muito bem aqui. O primeiro desafio é justamente a classificação. E foi interessante que o presidente Eliud falou assim, ó, ligue para a Ziliane e definam aí vocês dois como é que vai ser, o que cada um vai falar para fazer uma coisa didática, né? Eu digo, pô, Eliud, se o Mullinkins e a Isva até hoje não conseguiu fazer uma divisão clara, não vai ser eu e a Ziliane que vai dividir, né? Então, você, Zili, fale a sua experiência e eu vou, como eu falei, ficar livre para contar mais a minha história ao longo desse assunto. Mas, então, as classificações são essas, as duas principais. O Mullinkins é um cirurgião plástico que começou essa cruzada de classificar, né, entender para definir o passo a passo de tratamento, e daí surgiu a ISVA, que é essa sociedade que a Zili falou tão bem, né? É uma classificação que ela é a mais utilizada porque é que tem mais efeito prático. Toda vez que uma classificação ela perde em praticidade, mesmo que ela ganhe em estrutura, ela não é usada, né? Teve uma outra iniciativa num congresso em 88, em Hamburgo, de tentar fazer uma classificação ainda mais simples, mas ela ficou tão simples que, fora a questão do conceito de ser extratroncular a anomalia ou ser troncular, que vai cair aqui, já estava incluído dentro de Mullinkins, acabou não sendo tão útil. Então, o que nós utilizamos é esse conceito aqui, tumores ou malformações. Dentro das malformações, se é capilar, venosa, se é linfática combinada, nas de baixo fluxo e nas de alto fluxo arterial pura, que é raro, arteriovenosa e malformação arteriovenosa, e vamos falar um pouco sobre isso. Mas começa, pessoal, que a própria sigla que a gente usa mais, que é MAV, né, já é confusa. Por que se fala MAV? Esse MAV é de malformação vascular, é de malformação arteriovenosa, o A ele vem de uma malformação, ou seja, a própria sigla já é confusa. Então, eu pensando aqui nesse evento tão importante, eu digo, bom, vamos usar esse encontro da SBACV Espírito Santo para propor uma nova sigla, né, um novo nome aqui, que seria malformações artério-veno-linfáticas, já que sempre ou quase sempre tem um pouco de cada componente. E como nós estamos aqui no centro da comunicação estratégica, eu até me permiti aqui, digo, eu vou criar uma sigla e uma logomarca nova, original, né? E até trouxe aqui uma coisa que ninguém viu isso antes, né? Então seria talvez uma sigla que defina melhor. É possível que tenhamos alguma questão judicial aí com uma outra empresa, que também é confusa, né? Tanto quanto o MAV, mas fica aí essa ideia de que é uma malformação artério-venolinfática
sempre ou quase sempre, com um maior componente dependendo de cada caso. Tá? E aqui, hoje, aquela classificação do Mulliken, que foi originada em 82, ela vem sendo atualizada, virou essa sociedade que é o IVAS. Essa atualização, a última, foi em 2018, que a Zili já mostrou aqui. Interessante que nesse mesmo ano, a gente fez, aqui tem, né, alguns exemplos, porque se você perceber, ó, o Klippel, que talvez seja a malformação, ou a anomalia que a gente mais ouve falar ao longo da residência, ela está aqui, ó, ele está dentro dessas malformações que envolve vasos maiores e tem características típicas como malformação capilar e venosa sem fístula e que recebeu esse epônimo, né, essa descrição, mas não é diferente de outras malformações. Se tem fístula, é o Pachs-Weber, se tem alteração de um crescimento anormal, chama proteus, mas, gente, tudo isso faz parte de uma grande sopa, de um grande caldo de mistura, e que a base é aquela alteração histopatológica original. E estaria aqui, ó, tanto o Klippel quanto o Park estaria aqui nessas malformações que envolvem vasos maiores. Nesse mesmo ano, nós publicamos no JVB um caso de um aneurisma de artéria ciática primitiva, tratado endovascular, aí uma zona de conforto maior para mim, mas percebendo que esse aneurisma, ele está aqui, ó, ele está classificado como anomalia vascular também, uma anomalia vascular arterial que dilatou. E eu digo isso para mostrar que muitos de vocês aqui, que não têm essa vivência, talvez, com o assunto, e que achem que ouvir falar sobre isso significa apenas saber para quem que eu vou encaminhar, né? Tem que entender, a proposta é que vocês mudem esse entendimento. Dá para se fazer muita coisa com o paciente de anomalia vascular, até porque a maior parte deles não são aqueles casos hipercomplexos que a gente vê nos grandes centros de referência, e no consultório, no dia a dia, eles estão presentes, e isso pode ser uma atitude estratégica de acolher esses pacientes muito, muito interessante. Então, gente, esse slide aqui, ele tenta ilustrar essa diversidade de alterações, desde a malformação que tem um tumor, tem esse volume aqui, que pode estar associado com dilatação, com ectasia linfática, e que gera as mais diversas formas de apresentação e que faz a gente, que somos cirurgiões vasculares, angiologistas, achar que esse assunto não é nosso. A questão é, fora, se você não está próximo de um hospital de referência, se não existe um centro acessível onde você trabalha, esse tipo de lesão é do vascular. Ou até o pediatra ou o dermato, eles não vão se isentar de acompanhar, mas eles querem uma resposta da gente, e foi isso que eu precisei correr atrás, literalmente, depois da minha formação teoricamente concluída. E era uma porta que eu não podia fechar. Aliás, a nossa, atualmente, Santa Dulce, né, quando era freira, irmã Dulce, ela dizia que existem algumas portas que não podem ser fechadas porque elas são a última. Então, é muito possível que nos serviços que vocês trabalham, tenham pacientes que chegam para vocês com essas anomalias e que você pode e deve abraçar esse acompanhamento. Dá para fazer muita coisa em termos de tratamento, é o que eu vou mostrar aqui, e talvez isso não está sendo feito por conta dessa ideia de que só se trata em grandes centros de referência, como o AC Camargo, como o Pequeno Príncipe. Tá? Todo começo, todo entendimento da anomalia é um entendimento embriológico. A causa das anomalias vasculares é uma agenesia total ou parcial do leito capilar, que acontece normalmente nas primeiras semanas da embriogênese, nas primeiras 4 semanas, ali onde começa a formação capilar, e a estrutura capilar, em termos da nossa rede circulatória, é a mais complexa que tem. Quando tem alguma falha aí, e é uma falha errática, é uma falha aleatória, acontece as anomalias que tem, em geral, essa estrutura tripla. Um lado arterial, nutridor, o famosíssimo e almejado nidus, que é a malformação, a anomalia em si, e a drenagem venosa, e é isso que nós temos que ter em mente. Essa agenesia que começa por essa falha embriogênica
e que tem aquela arquitetura, gera um quadro clínico que é basicamente, essencialmente, principalmente de dor. Tá? É claro que, a depender do território, da extensão, se é mais arterial, venosa ou linfática, todos os sintomas podem ser possíveis, inclusive disfunção cardíaca e CC. Mas o mais comum é isso aqui, ó, dor. E essa dor nem sempre é uma dor limitante, uma dor física. É a dor que tem muito mais a ver com o medo e existe uma falha de comunicação, uma falha de acolhimento muito comum nesses pacientes, porque nós também não temos a resposta que nós gostaríamos de ter. Aliás, eu gostei muito do que a Zile falou aqui, que a gente precisa entender que tratar anomalias é abraçar a dúvida, é abraçar a incerteza e possível insucessos terapêuticos que fazem parte não só desse tipo de doença, mas de outras também que a gente trata. Tá? Ressalto aqui que nesse dia a dia do paciente, da criança, do adolescente, do jovem com anomalia vascular, os genitores, os pais, sofrem extremamente por conta da culpa. E aí tem um conceito que é importante que a gente lembre aqui, que nem tudo que é genético é hereditário. Aliás, a causa dessa genesia total ou parcial do leito capilar, que gera essa infinidade de formatos que a gente conhece, é uma causa genética, mas absolutamente aleatória. É um defeito genético, sim, e já tem terapias direcionadas para isso, para diminuir a expressão desses genes, mas isso não tem nada a ver com o código genético dos pais. Gente, o poder dessa explicação, tá, é impressionante. Não resolve-se nada, você não tira, não diminui o volume da malformação, da anomalia, não diminui a dor, não diminui o prurido, não diminui o zumbido, se for o caso, nenhum sintoma. Mas só o papai e a mamãe entenderem que não existe espaço para culpa, não foi aquela contrariedade que o pai fez a mãe passar no 4º mês de gestação, não foi aquela queda na escada ou no banheiro, não tem nada a ver com isso. É genético, mas não é hereditário, e nós temos que parar para falar isso. Só isso já é uma parte importante do tratamento que gera uma conexão muito grande com o paciente. Tá? Então, entendendo essas premissas, entendendo que algumas vezes você não pode se negar a conduzir pacientes assim, eu fiz aqui uma sequência muito objetiva dos meus primeiros casos, e aqui tem condutas que até hoje nós não fazemos mais. Mas como aqui eu estou contando uma história, é a minha história nesse campo, tá? Eu quis mostrar. Essa foi a primeira paciente, uma jovem de 20 anos, que tinha essa malformação, que era arteriovenosa, né, de alto fluxo no pavilhão auricular direito e que, além da queixa estética, ela tinha um zumbido que estava deixando ela literalmente louca, né, depressiva, ansiosa. E a arteriografia feita seletivamente aqui, ela nos chegou nesse ambulatório no HC, lá de Salvador, através da cirurgia plástica, e fizemos aqui essa artério seletiva que mostrou ramos da carótida externa nutrindo esse nidus aqui. Isso era 2004, tá? Se não me falhar a memória. E o que é que nós fizemos naquela época? Fizemos o que sabíamos fazer, cirurgia. Né? Nós fizemos a ligadura dos ramos envolvidos da carótida externa, mesmo sabendo do conceito do nidus, mas porque essa localização era passível, através da cirurgia plástica, de uma ressecção e uma reconstrução do pavilhão auricular, que foi feito aqui, ó. Isso aqui é o aspecto. Depois eles fizeram aqui está colado, né? Eles ressecaram, aqui é o aspecto pós-ligadura, aqui é após a cirurgia plástica, eles depois soltaram essa cartilagem e ela ficou com um bom resultado. Esse é um outro caso inicial de um paciente tipicamente aquele que já vinha de vários serviços, inclusive com tentativa de ressecção dessa tumoração em serviço de ortopedia. E quando a gente fez a arteriografia, aqui, uma MAVE de alto fluxo, e é difícil na prática você diferenciar se é só de pequenos vasos ou se tem um componente fistular. Então, você viu que na classificação, o Mulix propõe o seguinte, é fístula ou é MAVE? Né? Gente, sempre
é tudo. Sempre tem as duas coisas. Agora, às vezes você tem uma comunicação de um grande ramo, que aí você chama de uma malformação troncular, e às vezes você não vê esse grande ramo, é só essa névoa ali mostrada. Na época, a gente fez aqui uma embolização, não foi cirúrgico, embolizado com Gelfoam, porque era o que nós tínhamos à disposição. Aquele adesivo que a gente usa na cirurgia, fizemos a raspagem, né, a confecção ali, diluindo com o contraste, cateterismo seletivo, embolização e, no lugar da ressecção, aqui já houve uma resposta à embolização, em vez da ressecção, nós transformamos aqui o que era um alto fluxo em um fluxo menor e passamos a fazer escleroterapia com polidocanol à base de espuma e terapia compressiva, que ainda na época nos restringíamos à elastocompressão, hoje a gente já evoluiu para a compressão inelástica. E esse é o resultado depois, aqui uma cicatrização progressiva. Esse caso, também, um dos primeiros, era de um garoto que não tinha nenhum sintoma, mas morava a simplesmente 900 quilômetros de Salvador. A Bahia é muito grande e você anda 1.000 quilômetros e está na Bahia ainda, né? Só de litoral nós temos 1.200 quilômetros de praia. Então, a preocupação dos pais era um moleque desse lá nessa cidade, tropeçar, cortar, e tinha essa MAVE que era claramente essa malformação em joelho e que parecia ser exclusivamente venosa, porque quando você colocava a perna para cima, ele murchava, não tinha pulso, não tinha frêmito, aqueles sinais que a gente é ensinado a procurar, ao escutava não tinha nada disso, né? Mas nessa época a gente fazia arteriografia para todo mundo, tá? Até porque estávamos conhecendo, entendendo como esses pacientes funcionavam, e mesmo a criança, com todo cuidado, punção com introdutor 4 frentes, já na época ecoguiada, mostrou isso aqui, ó, uma grande fístula, um grande ramo no joelho que alimentava unidos. Sempre tem o maior e o menor. É muito raro você ver uma fístula única como se fosse uma fístula traumática, né? De uma grande artéria para uma grande veia. Você pode não ter o grande ramo, mas você sempre encontra esse aspecto aqui. E aqui nós fizemos também uma embolização que foi aqui um pouquinho mais distal, mas ainda usando o Gelfoam. Nós não tínhamos adesivo tissular, nessa época nem sequer o ônix estava presente em nosso meio, e complementamos com uma ressecção, né? Ele tinha uma veia safena acessória aqui dilatada, então nós ressecamos essa veia e algumas colaterais aqui, cirurgicamente mesmo, que era o que nós tínhamos à mão, é o que tínhamos para oferecer um resultado mais rápido, uma vez que ele ia voltar para a cidade dele e a gente talvez perdesse o segmento. Tá? Outro caso para mostrar que a gente também passou por essa fase de tentar, nessa época, no início da experiência do nosso ambulatório, a gente, como eu falei, não tinha microcatéter, não tinha cola, não tinha nenhum adesivo, nenhum embolizante líquido, e o que a gente tinha era mola. E aí, esse caso era um caso muito sintomático, uma jovem com essa lesão hipercrômica ali no dorso do pé, na região plantar, e embolizamos e não funciona, tá? Aqui, ó, a gente até consegue ocluir o principal, mas há o chamado recrutamento. Outros ramos arteriais, mesmo que não sejam visíveis, eles são chamados, daí o nome recrutamento, e não mudou praticamente nada. E aqui, ó, nós somos cirurgiões, partimos para a ligadura, para a esqueletização dessa TP, né? E, enfim, também difícil, não funcionou, até que a gente passou a fazer, e aí esse foi o primeiro caso em que tivemos acesso não à cola, não ao histoacrio original, que eu tinha um contato na época da residência, mas assim, você lidar com a embolização com cola é muito complicado, porque tem que ser muito rápido, você tem que injetar e já tracionar o catéter. Então, nesse caso, nós tivemos acesso a uma evolução do cianoacrilato, que é a Glubran, o nome comercial. É a mesma cola que do histoacrio, mas ele tem uma reação termogênica menor. Então, é menos sintomático, incomoda menos a injeção, e você tem ali alguns segundos a mais. Você pode esperar ali até um minuto e pouco, sem que ela tenha esse risco de
grudar o catéter e você precise deixar o catéter no paciente da femoral até o ponto da lesão, coisa que eu já vi acontecer com o histoacrio. Você está lá embolizando, isso, repito, eu nunca usei histoacrio, mas já vi colegas fazendo isso e é triste, você está ali embolizando e de repente vai puxar e não... Você fica sem saber se puxa mais para partir, né, o catéter, ou se é melhor você literalmente sepultar o catéter. Essa opção da cola no formato Glubran, ela te dá um pouco mais de tempo para você poder ir tracionando, pensando, mas ainda assim você tem que marcar no relógio ali 60 segundos, né, 1 minuto e pouquinho, para você não deixar grudar o catéter no vaso de acesso. Uma opção nessas MAVs de baixo fluxo venosa, e eu acredito que a maior parte dos casos, para nós, são casos assim. Tá? Eu não sei se, quando a gente ouve falar pessoas que trabalham em grandes centros de referência, como, repito, o Hospital Pequeno Príncipe, fica parecendo que aqueles casos que assustam são a regra. E talvez essa sensação afaste nós, meros mortais, de desenvolver uma curva de aprendizado nesses casos. Tá? Em nosso serviço, estando colados com a genética, o mais comum são MAVs de baixo fluxo, e que você consegue aqui fazer através de punção direta, tá certo? Observando o quanto de contraste em termos de volume preenche a MAV e o momento que começa aqui a drenagem para o sistema profundo e você injeta o polidocanol em base de espuma, que pode ser de 0,5% a 3%. A gente normalmente está mais para o polo do 3% do que do 0,5%, mas a literatura fala sobre essa variação. E você faz no mesmo molde, no mesmo jeito que nós fazemos com varizes. A diferença é que a gente sempre faz isso na escopia, sempre no ambiente de hemodinâmica, tendo, obviamente, o ultrassom à nossa mão. Acontece que esses casos iniciais, né, que eu trouxe aqui, eles geraram aquilo que nós não imaginávamos, que foi começar a criar a referência no hospital, né, e entre os colegas. Aí começaram a chegar casos um pouco mais complexos, de malformação capilar isolada, aqui é posterior de coxa, né? Malformação associada a síndromes, aí você começa a conhecer algumas e, se sabe o nome, você precisa consultar o livro mesmo, não tem sentido você memorizar isso. Mas, ao começar a aparecer isso, malformações linfáticas aqui, é um grande linfangioma intramuscular, que numa arteriografia feita em outro serviço não mostrava nenhuma alteração. Então, vocês veem aqui essa área hipoatenuante na ressonância, que é um linfangioma. A gente pensou, bom, e agora? Né? Retrocedemos, fizemos alguns casos ali, ou a gente agora vai buscar entender melhor esses pacientes para poder oferecer alguma coisa que não está sendo oferecida. Né? Sair da zona de conforto, que é tratar os vasos bem formados e que adoeceram, porque essa é a nossa formação. Né? Nós, como vasculares, a gente aprende a tratar vasos que são originalmente normais e que adoeceram. Mas e aqueles que têm algum tipo de malformação ou de defeito embriogênico? E é sobre esse aqui que a gente está falando. Tá? Fato é que, assim, investir nessa referência, e aqui vai uma mensagem especialmente aos mais jovens, mas também a todos que pensam jovem, vale a pena. Tá? Você não tem a obrigação de se tornar uma referência para patologias raras, mas acreditem que doenças como anomalias vasculares e linfedema, que são, não por acaso, os indigentes da nefrologia e cirurgia vascular, o são porque nós não temos resposta terapêutica a contento do nosso ego insuflado de cirurgiões. Tá? A gente deixa de estar junto desses pacientes porque, obviamente, os tratamentos não são definitivos e, boa parte das vezes, eles não têm a resposta que nós gostaríamos. Mas, no momento em que você desenvolve uma capacidade de acolher pacientes com as mais diversas patologias, inclusive essas, você primeiro treina essa comunicação empática, e isso tem um efeito impressionante
na referência pessoal que você nutre e cria no seu ambiente de trabalho, na sua cidade, no seu estado, não só para essas patologias, como para outras que estão dentro da sua área de atuação. Tá? Diagnóstico, além do clínico, além de uma boa anamnese, além de uma boa inspeção, além de uma boa iluminação, além de tempo, a maior ferramenta para o diagnóstico de qualquer doença, sabemos, é o tempo de consulta. Tá? Mas, para entrar na parte instrumental, o ultrassom, o Doppler, o duplex scan, e aqui eu fiz questão de mostrar botar essa foto aqui. Esse foi a última paciente que eu atendi ontem, antes de vir ir para o aeroporto, e foi uma paciente extra. Eu já tinha bloqueado, já falei com a Vanessa para não marcar ninguém extra, e chegou essa paciente. Quando eu bati o olho, eu digo, opa, uma MAVE, né? Eu vou, então vamos dar um tempinho aqui, porque eu vou fazer essa foto e vou levar esse caso amanhã. Né? E quando eu fiz o Doppler, doutora Fanilda, não é uma MAVE, é uma baita, varizes, né? Um refluxo de safena, aquele que o tempo de refluxo, né, você não consegue nem ver quanto é que tem. Tá? Mas por que eu botei aqui intencionalmente? Na verdade, muito dos princípios do tratamento das malformações, das anomalias vasculares, nós já usamos em outras áreas mais comuns para a gente. Inclusive, em 2019, a primeira palestra, a aula de abertura do nosso Congresso Brasileiro, na época o doutor Heraldo Arraes me deu esse presente, foi justamente falar se... Óbvio, o tema não era MAVE, o tema era varizes. Mas a pergunta era, será que nós estamos, à luz do crescimento da espuma, nós estamos tratando varizes com os mesmos princípios que usávamos para MAVE? Né? E foi isso que a gente falou um pouquinho lá. Então, já tem muita coisa que vocês já sabem fazer. Precisa apenas entender um pouco mais sobre esses pacientes e acolhê-los de maneira adequada. Ultrassom, obviamente, quem sou eu para falar aqui de parte técnica, né? Tem que baixar o PRF, tem que ter uma noção, buscar reconstruir aquela angioarquitetura não é simples, né? Dá para fazer muita coisa, mas a ressonância, sim, é o principal exame e as imagens elas são bem esclarecedoras, mas... A ressonância que nós temos, que a maior parte de vocês certamente tem, ela é um exame estático. Tá? Como eu falei, hoje nós fazemos menos angiografia, mas ainda fazemos angiografia como exame diagnóstico para tentar entender aquela angioarquitetura, porque é importante, sim, e a gente precisa ter tudo aquilo em mente. Tá? Tratamento dessas anomalias. Controle da dor. Isso é evidente. Infecção associada, normalmente as infecções elas acontecem por gram-positivos comunitários, então também não tem nenhuma novidade. O que eu quero chamar a atenção é que esses pacientes, especialmente aqueles com anomalias mais complexas, eles fazem a chamada coagulação intravascular localizada. E às vezes a causa da dor são esses fenômenos trombóticos locais, que a gente consegue perceber na fase crônica por aquelas calcificações, são os flebólitos. Então, aquelas imagens que aparecem, inclusive no raio-x, ali é calcificação, flebites e trombose que acontecem, e isso pode estar acontecendo e ser a causa da dor, e não um hiperfluxo, não uma estase venosa. E se nós estamos falando de coagulação intravascular, tratamento anticoagulante, a enoxaparina é a conduta de escolha, não só por ser um anticoagulante, mas por ter o efeito conhecido anti-inflamatório. Então, a gente utiliza e é impressionante como melhora a dor quando você começa a usar a enoxaparina, do mesmo jeito que uma trombose venosa sintomática. Os anticoagulantes diretos, eles têm menos efeito na dor, mas eles impactam sim, eles reduzem o dímero D, que é um parâmetro que a gente utiliza nesses pacientes com a suspeita dessa leak. E a varfarina, ela não tem impacto nem na dor e também não muda o dímero D, talvez porque não consiga deixar o paciente no nível de anticoagulação adequado. Não temos experiência com outras medicações como o sirolimus, mas a Zili já falou bastante aqui, tá? No caso do hemangioma, ela falou muito bem na parte do tumor, certo? E, para finalizar, a gente
entra um pouquinho na parte técnica, que também não vou aprofundar muito, porque a gente vai deixar aqui o livro que 2 de vocês ganharão aí no sorteio, mas é uma situação à parte. Tratar uma anomalia requer um treinamento, sim, específico, mas acreditem que a formação endovascular já traz a maior parte do que você precisa para conseguir. Se for uma anomalia de baixo fluxo, você pode ir desde álcool absoluto. A Zeli falou que ela nunca utilizou, eu já utilizei. No começo da experiência nós fizemos alguns casos com injeção de álcool absoluto, não é legal. Praticamente todos fazem necrose de pele. Né? Na literatura se fala esse volume aqui de 0,5 a 0,8 ml por quilo. Eu nunca injetei mais do que 4 ml por sessão, e pacientes nossas saíam literalmente embriagadas da sala, com hálito etílico mesmo, porque é álcool na veia. Né? Ela até falou que está se usando pouco álcool, né? Se usa pouco álcool na embolização, né? A gente usa álcool em outras situações. Então, abandonamos porque nós temos agora um agente esclerosante que é tão potente quanto o álcool absoluto e tem a vantagem de ter a forma espuma que faz a ação local, e isso passou a ser, de longe, o que a gente mais faz para esses casos de MAV de baixo fluxo. De novo, não tenho pessoalmente nenhuma experiência com essas medicações, acho que essa aqui até hoje nem está no Brasil, né? Mas isso está descrito. E se a anomalia, a malformação artério-veno-linfática, ela tem um componente arterial significativo, se ela tem um componente de fluxo significativo, é óbvio que você precisa de, como primeira estratégia, tirar esse componente, ou pelo menos reduzir progressivamente esse fluxo. E aí, a história mostra que você pode utilizar adesivo, cola, né? Essa aqui eu nunca utilizei, né? Tem uma preocupação muito grande com, já falei aqui, lidar com histoacril não é fácil, mas o cianoacrilato, na forma que ele evoluiu, dá para se utilizar, sim, tendo algum cuidado, diluindo-se, são ampolinhas com meio ml, não é barato não, eu achei, não é porque é meio ml, é uma colinha, né? Que é barato, não, é caro, e você usa normalmente 2 ampolas, né? Você tem 1 ml, e você vai decidir a diluição que você faz desse 1 ml dentro do meio de contraste lipiodol. A ideia de diluir com lipiodol é você ter radiopacidade para você ver onde o líquido está indo, e para você lidar com, fazer uma alquimia. Quanto mais você coloca lipiodol nesse 1 ml, mais fica diluído a parte de cola e ele vai polimerizar um pouco mais adiante. Então você vai desde 1 para 2 até 1 para 8, né, nessa variação. Mas, sem dúvida, que a evolução para embolizantes líquidos não adesivos foi um grande ganho, não só nos endoliques, né, no caso do EVA e TEVAR, mas aqui especialmente no tratamento das MAVs. Tá? E também requer um certo cuidado, mas você consegue ter tempo na hora da injeção para pensar e ver para onde o líquido está indo, sem essa preocupação de ter que tracionar rapidamente o catéter. Mas os princípios técnicos da endovascular para tratar anomalias, eles começam nisso aqui, ó. O cirurgião endovascular que se propõe a tratar uma MAV de alto fluxo, ele tem que estar numa vibe diferente daquela que ele usa para tratar uma aorta ou para tratar um trauma vascular. Ele tem que estar com a frequência cardíaca baixa, porque é um procedimento que requer tato, que requer paciência, porque o principal inimigo é justamente essa dificuldade de chegar até o centro, a alma, o nidus da lesão. E acontece vasoespasmo, acontece reação de pequenos vasos, e você não pode se contentar em ficar à distância. Você precisa chegar até lá. E isso, com paciência, com um tempo adequado, você consegue. Naturalmente, ter microcatéteres mais hidrofílicos, mais flexíveis, e especialmente alguns mais novos, que têm uma ponta destacável. O nome específico dele é o Apollo. É um catéter que tem uma ponta que ou de 1,5, ou de 3, ou de 5 centímetros, que, caso a cola grude nesse catéter, você vai puxar, ele vai destacar e você vai deixar apenas
1,5, 3 ou no máximo 5 centímetros de catéter lá dentro do paciente. Isso dá uma boa tranquilidade. Mas a ponta desse catéter é menos flexível do que os outros. Então, você, como em tudo na endovascular, quando você ganha um lado, você perde um pouquinho do outro. Tá? Para usar o Onyx ou Squid, não é necessário, eu acho, você lançar mão desse tipo de catéter. Mas se você vai usar Glubran, vai usar cola, eu acho bastante recomendável. Tá? Guias, saber utilizar o monocordil. O monocordil venoso, ele é aquela ampola que tem 10 miligramas em 1 ml. Você faz solução de 1 ml para 20 e você vai fazendo ali de 1 em 1 ml. Você faz meio a 1 miligramas em injeções. Não existe mais, eu não sei se aqui tem ainda, mas quando eu era residente tinha a papaverina, né? Nem sei se existe mais isso, lá na Bahia a gente não acha mais. Então tem que ser o monocordil, do mesmo modo que a cardio faz na coronária. Tá? Já falamos aqui, se vai usar cola, você precisa lavar sempre o sistema com solução glicosada. E aí que eu falo que o ponto principal é esse aqui, ó. Tem que ter uma paciência de Jó, literalmente. Porque até o soro fisiológico na mesa, se ele tocar, ela polimeriza. Se tiver uma gotinha de sangue em sua luva, já cola. Né? E, como eu falei, a ampolinha da cola é meio ml. Você pede 2 para ter autorização, você tem 1 ml. Se você perder um pouquinho ali, você já perde boa parte do seu material. Né? Então, é um tratamento que tem um custo, mas que certamente justifica-se para casos como esse. A gente não para só nessa questão da embolização, né? As MAVs planas, as capilares, podem ser tratadas com laser, e a gente também acabou desenvolvendo essa complementação. Isso aqui é uma foto assim, a gente chegar com o nosso aparelho, com o nosso Neodimiag, no hospital, para levar a hemodinâmica, associando uma embolização e o laser transdérmico na hemodinâmica. Isso aqui é uma foto real para tentar, numa criança, você aproveitar a sedação e anestesia e já tratar a parte macrofistular e também um pouco da lesão plana, e a gente vai desenvolvendo essas soluções. Então, pessoal, eu concluo que esse assunto é um assunto que ele é tão complexo e tão difícil de a gente falar com uma abordagem única, quanto ele é necessário que todos nós, especialistas vasculares, tenhamos uma aproximação com ele. Repito, não deixem que o fato de vocês não fazerem parte de um grande serviço de cirurgia pediátrica ou um hospital infantil, né, a não existência disso não quer dizer que muito não pode ser feito por esses pacientes. Repito, em Salvador, nós não temos esse serviço como existe o Pequeno Príncipe, como existe o AC Camargo, e mesmo assim nós estamos lá. A doutora Fanilda me permitiu aqui falar um pouquinho sobre um evento que volta também à sua forma presencial, daqui a pouco mais de 1 mês e meio. E quando a gente fala sobre abordagem do paciente, entender a jornada do nosso paciente, acreditem que, na nossa visão, é o que mais nós precisamos reaprender. Tá? Eu fiz essa brincadeira propondo, doutor Elídio, acho que você tinha saído, eu acho, falando sobre a sigla, né, da malformação artério-venolinfática, e botei aqui a logomarca da Marvel. Né? E aí, meu filho, de 14 anos, me alertou anteontem, lançou aí esse novo filme, que é Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. Eu disse, caramba, isso é a medicina atual. Né? Nós somos vários doutores estranhos, atuando, seja no consultório, seja em hospital, num grande multiverso da loucura. Loucura no sentido de que a gente foi sendo ensinado que precisamos nos defender do paciente. Né? Aliás, o termo defesa profissional, apesar de necessário, eu acho altamente indesejável esse conceito. Então, entendemos que a aptidão técnica, conhecimento científico, claro, continua sendo a base do que nós fazemos, mas nós precisamos falar mais sobre administração e acolhimento.
Administração na forma de gestão pessoal e gestão da estrutura de trabalho que a gente dispõe. E acolhimento, porque nós tratamos pessoas, não anomalias vasculares, não aneurismas, não varizes. E essa é a humilde, mas forte missão desse evento, que tem nome de Congresso de Psicologia, né? Não foi por acaso. O nome SELF, ele vem de Simpósio Endovascular Fronteiras, e aí fizemos um esforço de pegar o E e o L do endovascular, mas a ideia foi e está sendo, desde 2015, um momento para a gente falar também, e às vezes até um pouco mais, dessa parte que vai além da técnica. Tá? Então, se os colegas daqui do Espírito Santo puderem nos dar a honra da presença, isso aqui é um QR Code que, se você apontar o celular, você vai aparecer na praia de Itapuã em 5 segundos agora, magicamente, né? Não, isso aí é o link de apresentação de um evento, repito, centrado na aptidão técnico-científica, como estamos acostumados, mas também em administração pessoal e estrutural e no acolhimento através de comunicação empática. Muito obrigado.